Quase um ano eu não tenho televisão em casa, por opção. Olá a todos! Hoje vamos mergulhar em um tema que muitas vezes é negligenciado, mas que carrega uma tremenda importância em nossas vidas: o silêncio. Eu sou Carla Westphal, para quem não me conhece, professora de yoga e meditação. Por que eu decidi não ter televisão em casa? Bom, na época que eu tinha televisão, eu já usava pouco, mais aos finais de semana, uma vez ou outra à noite. Eu não me conectava a noticiários que trazem muita carga negativa, nem novelas, e evitava séries também. Mas mesmo assim, eu ainda senti que perdia muito tempo assistindo coisas que não me agregavam tanto. Quando eu mudei de casa e vendi minha televisão, eu acabei me conectando mais a livros, que aí sim tinham um valor significativo para mim, ou simplesmente ao silêncio. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O silêncio é uma força sutil, mas poderosa, que muitas vezes subestimamos no nosso mundo barulhento e agitado. Enquanto a gente vive imerso em um mar de ruídos e distrações, é muito fácil esquecer o valor profundo do silêncio e a sua capacidade de nos conectar com a gente mesmo e com o mundo ao nosso redor. É engraçado, né? A gente está constantemente cercado por sons, música, conversas, notícias. Isso faz com que a gente se esqueça da riqueza do silêncio e o que ele pode nos oferecer. Imagine-se por um momento num lugar completamente silencioso, sem música, sem conversas, só você e os seus pensamentos. Para quem não está acostumado, é um pouco estranho no início, não é? Mas à medida que você se acostuma, algo incrível começa a acontecer. Você começa a ouvir coisas que antes passavam despercebidas, que são os ruídos sutis da natureza, o bater do seu próprio coração, os pensamentos que surgem e desaparecem. É nesses momentos de silêncio que realmente nos encontramos. É quando podemos nos conectar com a gente mesmo num nível mais profundo e entender as nossas emoções, nossos desejos, os nossos medos. Consegue entender a importância disso? Nem sempre a gente vai estar bem, com os nossos pensamentos claros e alinhados. Vai ter momento que a vida vai pregar peças e que a gente vai se sentir sem chão. O silêncio nos dá a chance de desacelerar, de nos afastar da agitação do mundo e simplesmente ser. Ele nos proporciona uma pausa necessária para refletir sobre as nossas vidas, as nossas escolhas. Pense em como a meditação silenciosa pode ser transformadora. Por isso que é importante saber meditar no silêncio, sem música, sem ninguém falando uma mensagem por trás. Quando nós nos sentamos em quietude, a gente só foca na nossa respiração. E aí a gente começa a perceber a constante tagarelice da nossa mente. Com o tempo, a gente aprende a observar esses pensamentos sem nos apegar a eles, permitindo que eles se dissipem. Essa prática não só reduz o estresse, mas também nos dá clareza mental, nos ajudando a tomar decisões mais conscientes e alinhadas com os nossos valores. Outro dia, eu estava conversando com uma amiga que age na impulsividade e eu comecei a falar para ela sobre a importância do autoconhecimento. No início, ela não estava entendendo aonde eu queria chegar, mas ao longo da conversa, eu consegui explicar para ela que o silêncio nos coloca no caminho do autoconhecimento e nos dá a chance de perceber as nossas atitudes impulsivas a ponto de nos frear quando elas começam a surgir na mente. Então, se você consegue parar em silêncio e entender que aquele padrão de comportamento está surgindo, então você consegue mudar a rota que você estava tomando e ter a atitude correta perante a vida. Você não fica mais refém da impulsividade, do padrão mental. Mas o silêncio também não é só sobre estar sozinho consigo mesmo. Ele também tem um papel fundamental nas nossas relações com os outros. Às vezes, as palavras, elas mais complicam do que ajudam. Pensa em quantas vezes uma conversa virou uma discussão simplesmente porque você não conseguiu encontrar as palavras certas e se expressou errado.
É nos momentos de silêncio que realmente a gente se conecta com os outros. É um abraço silencioso, um olhar, pequenos gestos que falam volumes. A gente tem uma necessidade de querer ter sempre respostas, de querer antecipar o que o outro quer dizer. Muitas vezes a gente está tão focado em responder que a gente se esquece de ouvir. Mas quando a gente está em silêncio, a gente pode ouvir verdadeiramente o outro, não apenas pelas palavras, por aquilo que ele está falando, mas também pelas emoções e intenções, para a gente decifrar aquilo que o outro diz. E isso não significa colocar a palavra na boca do outro, mas é ter sensibilidade na escuta. Porque assim como nós podemos não conseguir nos expressar com as palavras corretas em alguns momentos, isso também pode acontecer com o outro. E o silêncio nos ensina a ser melhores ouvintes, a prestar atenção naquilo que o outro está dizendo. E isso fortalece os nossos relacionamentos, porque as pessoas se sentem realmente ouvidas e compreendidas. A gente mesmo gosta de ser ouvida, né? Além disso, o silêncio ele pode ser um catalisador para a criatividade, porque grandes ideias muitas vezes surgem nos momentos de quietude. É só a gente pensar em grandes inventores, artistas, pensadores da história. Muitos deles encontravam inspiração na solitude e no vazio. Quando damos uma pausa ao fluxo constante de pensamentos e estímulos, nos permitindo que a mente vagueie e explore novos territórios, a gente encontra espaço para inovação, para originalidade. Então, como podemos abraçar mais o silêncio em nossas vidas? Gente, não precisa ser nada complicado. Reserva alguns minutos todos os dias para ficar em silêncio, longe das distrações do mundo. Medite, escreva um diário, faça uma caminhada na natureza, encontre o que funciona para você. Talvez comece com pequenos passos, como desligar os aparelhos eletrônicos. Você não precisa vender a sua televisão, como eu fiz, né? Mas desligar os aparelhos por 1 hora por dia ou praticar respiração consciente ao longo do dia, né, em pequenas pausas. Essas mudanças podem ter um impacto significativo na sua qualidade de vida. A título de exemplo, imagina um casal que depois de um longo dia decide parar algum tempo em silêncio. Sentam-se juntos no sofá, sem televisão, sem telefone, apenas curtindo a companhia um do outro. Esse momento de silêncio, ele pode ser mais profundo e significativo do que qualquer conversa, do que qualquer presente, porque ele cria um espaço onde ambos podem relaxar, refletir, se reconectar, sem ter que se expressar por palavras. A conexão, ela é sentida na pele, no olhar, no cheiro. Da mesma forma, num ambiente de trabalho. E empresas que incentivam pausas silenciosas durante o dia notam melhoria no bem-estar dos funcionários, na eficácia do trabalho. Essas pausas permitem que as pessoas recarreguem suas energias e voltem para suas tarefas com uma mente refrescada, mais clara, focada. Em suma, o silêncio não é apenas ausência de ruído, tá? Mas é uma fonte de poder e inspiração que está ao nosso alcance sempre que a gente precisar. Ele nos ajuda a nos conhecer melhor, a fortalecer os nossos relacionamentos e a encontrar a paz interior que muitas vezes a gente se esquece que existe por causa dessa correria do dia a dia. Mas você vai ter que se acostumar com ele, porque a nossa mente ela está tão acostumada a ser acelerada e ruidosa que o silêncio é estranho. Então, da próxima vez que você se encontrar envolto por esse barulho do mundo, lembre-se do poder do silêncio. Reserve um momento para se afastar, respirar fundo e simplesmente estar. Você pode se surpreender com o que vai encontrar lá. O silêncio não é apenas uma pausa na comunicação, mas uma forma de comunicação por si só, que nos conecta de maneira mais profunda e autêntica, não só com a gente, mas também com os outros ao nosso redor. Obrigada por me ouvir. Que o silêncio esteja sempre presente na sua vida, guiando vocês em direção à paz e serenidade. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Isso ajuda muito. Compartilha com alguém, também vai ajudar demais o canal. Namastê!